A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, e trago para vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para você que faz uso da revista pela editora Betel, tá certo? Estamos na lição 5, lição que vai acontecer no dia 4 de fevereiro, próximo domingo, e que tem o título A Importância da Família para a Sociedade. Antes de mais nada, vou pedir para você dar um like nesse vídeo para melhorar a entrega para o YouTube, ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E se não está inscrito, considere se inscrever, tá bom? Vamos em frente? A importância da família para a sociedade é a lição 5 e ela traz no texto áureo Filipenses 2,15 que vai dizer o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse texto de Filipenses ele é bem antigo mesmo, não tem 50, não tem 100 anos, tem bastante tempo, mas ele é muito atual. Já se falava de uma geração corrompida e perversa, e não é muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Aqui logo no início ele fala o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa que anda segundo os estatutos. A lei serve para mediar e punir aqueles que não andam segundo aos seus preceitos. Então, alguém irrepreensível é alguém que anda na lei do Senhor. Verdade aplicada vai dizer que a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Por que ela forma isso? Por que ela forma uma sociedade equilibrada? Porque uma família forte não vai dar trabalho para o Estado. Se você tem algum membro da sua família que é dependente químico, que é um alcoólatra, ele certamente vai dar um trabalho para a sociedade nas casas de recuperação, né? Talvez muitas famílias não tenham como pagar uma reabilitação particular, e aí o Estado vai ter que entrar com subsídios para tutelar ali a problemática dessa pessoa. Quando você tem um casal que não consegue dialogar e parte ali para as vias de fato, você vai ter uma polícia, você vai ter uma patrulha Maria da Penha tentando intermediar nesse conflito e até muitas das vezes prendendo o agressor. Então, uma família forte, ela não dá trabalho para o Estado. Aqui no objetivo da lição, a gente tem explicar que a família traz bem-estar para a sociedade, expor que muitos vivem em crise por não ter uma família e mostrar que a família cuida da saúde dos seus membros. Em texto de referência, nós temos dois textos de Gênesis. O primeiro, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Então, quando ele fala na questão de família, ele fala para que você saia de um núcleo, saia de um contexto e vá realmente estabilizar sua família, longe de influências, mesmo que numa questão de parentela. Gênesis 22:18 vai dizer o seguinte: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aqui eu entendo o seguinte: se ele obedece à voz de Deus, a semente será bendita. O que quer dizer isso? Os filhos, os netos serão benditos. Por quê? Porque existiu uma preocupação em obedecer à voz do Senhor, e a gente sabe que filhos e netos vêm acompanhando o exemplo que os seus pais dão, tá certo? Aqui na introdução vem dizendo o seguinte: a família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde e alimentação, proteção de seus membros, desde o ventre materno e posteriormente o acolhimento,
a assistência dos idosos. Como é que funciona isso? Você nasceu, o seu pai e a sua mãe vão cuidar de você, vão te mandar para a escola, você vai crescer, vai para a faculdade, arruma o seu emprego, casa e sai de casa. E deixa lá seus pais viverem a vida deles. E aí, em algum momento, seus pais ou seus sogros vão ficar idosos. E aí é o momento de você cuidar deles, porque a família é assim. Quem tá mais velho cuida de quem tá mais novo e depois quem tá ali na meia idade vai cuidar de quem já tá avançado em idade. Essa é a questão da família, sempre ajudando, nunca deixando para trás. Aqui o primeiro tópico vai dizer o seguinte: a família traz bem-estar para a sociedade. Nunca iremos mostrar a família sozinha sem a sua razão de ser, que é Deus. A família sempre andou junto à igreja de Jesus e a igreja sempre andou junto à família. Uma não vive isolada da outra e uma depende da outra. As duas cumprem seus papéis agregadores. Por isso, não podemos desvincular as funções fundamentais de uma para a outra e a contribuição que as duas trazem para a formação de uma sociedade mais justa e moral. Então, esse primeiro ponto vai dizer que a família depende da igreja para existir e a igreja depende da família para existir. Por quê? Sem uma família você não consegue reproduzir novos indivíduos, sem a igreja você não consegue absorver a doutrina para que você aplique na sua família, então há uma relação de dependência. Assim como o homem é o cabeça da família e a mulher a ajudadora, é o corpo, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, nós somos a comunidade para que tenhamos comunhão ali com Cristo, tá? E é o que vai dizer esse texto. As duas contribuem para a formação de uma sociedade mais justa e moral. Por quê? Porque Deus é justo. Se Deus é justo, ele transmite esse ensinamento, nós tendemos a reproduzir isso no nosso dia a dia, fora das quatro paredes ali da igreja, pois é onde nós precisamos ser igreja também, fora das quatro paredes. 1.1 vai dizer o seguinte: a sociedade agraciada com uma família disciplinada. Porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Para a procriação e perpetuação da raça humana, a forma e a fórmula foram dadas. Para a socialização do homem veio Eva, pois não era bom estar só. O virtual não preenche o vazio do homem, para a formação do caráter dos filhos que começa no berço, na infância, num lar acolhedor e repleto de bons modos. Há um ambiente saudável para o crescimento e amadurecimento dos filhos. O exemplo dos pais é primordial. A sociedade e as autoridades deveriam ser mais gratas à igreja e às famílias que levam os seus filhos a purificar o seu caminho, a ser bons cidadãos. Eu destaquei aqui o seguinte, que a formação do caráter dos filhos começa no berço. Não é a sociedade que vai ensinar o seu filho a ter modos, a ter uma orientação. É dentro de casa, no núcleo familiar. Além dos ensinamentos, com os exemplos dos pais, tá? E aí aqui é o que tem a segunda parte destacada no texto. O exemplo dos pais é primordial. Mais do que ensinar a não mentir, mais do que ensinar a não xingar, é viver aquilo que é ensinado. Então não adianta transmitir que determinada coisa é errada se você, como pai ou como mãe, vive nesse erro. Seu filho certamente vai questionar por que ele prega uma coisa da qual ele não vive. Tá certo? 1.2 vai dizer o seguinte: alguns aspectos que evidenciam a importância da família para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas a moradores de rua, para evitar as dependências das drogas, álcool e tabagismo, para a igreja, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas, para o casal, atender às necessidades afetivas do homem, a da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. Para os filhos,
criá-los e educá-los na admoestação a temor a Deus. A maior parcela de responsabilidade na educação dos pais dentro da família. Por isso, os pais não devem deixar que outras instituições substituam o lar da educação, a escola da conhecimento. Gente, eu trabalho numa escola e muitos pensam que a escola vai trazer conceitos do núcleo familiar. Na verdade, a criança, quando vai para a escola, ela já deve vir com esses conceitos. Isso já deve estar bem formatado dentro do indivíduo. A escola, ela só vai educar, ela só vai trazer o conhecimento. As normas de convívio e obediência, quem traz são os pais. E aqui ele fala vários aspectos, né, que evidenciam a importância da família. Evitar a degradação moral, evitar a promiscuidade, evitar crianças desamparadas e moradores de rua. Né? Muitas, entre aspas, famílias, né, não estavam prontas para terem filhos, então eles tentam abortar, o que é algo que no nosso regimento interno de cristão não é algo, é algo que o nosso Deus condena. E a questão de moradores de rua é porque, às vezes, num conflito, alguém se torna alcoólatra, ou sai de casa, ou perde a família, ou briga com a mulher, e acaba vivendo ali fora do seu contexto familiar, entregue à marginalidade, tá certo? 1.3. Famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Uma família onde seus componentes são criados dentro de um padrão moral, disciplina a ter um relacionamento de respeito, amor, a carinho, forma pessoas emocionalmente fortes, mentalmente preparadas para a vida. Quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que se assentem com os príncipes. Pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios, na sarjeta, são alcançadas pelo Evangelho de Jesus e recebem a transformação de vida e um novo caráter. A paz para as nações vem de uma família harmoniosa e sólida. Deus tem promessas para as famílias que alcançam a sociedade como um todo, até a nação. Família saudável traz para a nação, traz paz para a nação. Quando a família vai bem, a igreja e a sociedade vão bem, e a nação recebe os benefícios dessa família bem estruturada. Olha só que interessante, eu destaquei aqui. Fala que... Cadê? Retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que se assentem com príncipes. Pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios na sarjeta, são alcançadas pelo Evangelho de Jesus e recebem transformação. Você não vai até um morador de rua e só vai orar por ele, porque isso não vai tirar ele da rua. Naquele episódio onde Jesus ora pelo gadareno, perceba que ele não usava roupa, ele vivia endemoniado e vivia sujo, vivia sem roupas. Quando Jesus expulsa o demônio, os apóstolos trazem para ele roupas novas. Então, assim, a gente num contexto de igreja, a gente precisa orar pelas pessoas que estão na rua, mas a gente precisa cercear condições para que eles possam sair dali, provendo moradia, provendo alimentação, provendo dignidade. Muitas igrejas fazem um trabalho de buscar essas pessoas na rua, e aí cortam o cabelo, dão banho, procuram para saber se tem contato com a família, se tem esse núcleo familiar, para tentar reintegrar esse cidadão, essa cidadã, de volta à sociedade. Tirar ele da marginalidade, de viver ali à margem, né? E trazer novamente para um contexto social. E lógico, né? Ele podendo estar próximo de Cristo, sendo norteado por Cristo, melhor ainda. Então isso são o que as famílias estruturadas fazem, tá? Segundo ponto, vivendo uma crise por não ter uma família. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, amparado, resguardado. Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto,
agasalhador, aconchegante. Coisa triste é quem não tem uma família para refrigério, sensação agradável, conforto físico e moral. Refrigério da alma, bálsamo para curar as feridas causadas pela vida. Gente, nada melhor do que uma família. Por quê? Porque por mais estressante que seja o seu dia, por pior que seja o seu dia, você precisa ter paz e se sentir paz em casa. Nada como chegar em casa e a sua mulher tá te esperando e o seu filho e sua filha estarem te esperando. Eu não sei qual contexto você vive, mas o mundo pode estar acabando lá de fora. Se você tiver paz em casa, você é um homem e uma mulher satisfeito. E quem não tem família, para quem não vive nesse contexto, é tudo muito mais complicado. E um caso como esse pode levar aí pessoas, inclusive, a atentarem contra a sua própria vida, indo até o suicídio, tá? 2.1. Quem tem uma casa não quer dizer que tenha um lar. Isso aqui é muito interessante. Lar é o local onde mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. No entanto, entendemos que se a casa estiver edificada na rocha, que é Jesus, ela se transforma em um lar feliz. Quem não tem um lar vive na solidão. Também é uma coisa triste quando a pessoa tem uma família, mas vive em clima de guerra, hostilidade, estado de tensão frequente, onde não se respeitam. As crises externas só ressaltam a importância de você ter um porto seguro, uma âncora para estar seguro no mar revolto da vida. Se você passar por uma guerra na sociedade, mas tiver paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. A família faz parte da nossa história. A mensagem que queremos transmitir é que a família é o antídoto contra as doenças da sociedade e uma ajuda imensurável para superar as crises. Então vamos lá, onde eu já marquei aqui. Se a casa estiver edificada na rocha, Jesus, ela se transforma em um lar feliz. Às vezes você está aí se preparando, se estruturando para comprar sua casa, se apertando, alicerçando. E se você trabalhar bem, certamente você vai poder ter a sua casa própria, o seu lar. Mas uma família abençoada só Deus pode te dar. Não há dinheiro que consiga comprar uma estrutura familiar. Só mesmo através de Cristo podemos ter. E aí, pouco importa se habitamos em palacetes ou em kitnet. A paz vai reinar nesse núcleo familiar. E aqui no final diz que se você passar por uma guerra na sociedade, mas tiver paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. Foi o que eu falei no slide anterior. Pode estar o mundo acabando, pode estar a guerra do lado de fora, mas a sua família estiver estruturada na rocha, em casa você vai ter paz para relaxar e descansar e até dormir. O sono é uma coisa muito importante, principalmente na sociedade que vivemos hoje, tá? 2.2. A família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crise os membros de família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, que saiam das situações mais fortalecidas e que tenham resiliência para se levantar e dar a volta por cima. Todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e se recobrar facilmente, adaptando-se à má sorte ou à má fase, ou a mudanças inesperadas. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crise. O filho pródigo entrou em crise porque deixou a sua família. Quem não vence as crises não tem história para contar, porque quem desiste nas primeiras dificuldades, ou nas circunstâncias adversas. Então vamos lá, direto aqui para o texto onde está marcado. O filho pródigo entrou em crise porque deixou a sua família. Lembra lá que ele pediu a parte da herança dele, foi gastar com tudo que achava certo, acabou o dinheiro dele, foi viver lá no meio dos porcos e aí ele lembrou, cara, eu tenho uma família. Eu vou voltar para esse núcleo familiar, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra o céu e vou torcer para ver se ele me integra novamente dentro desse núcleo. E foi o que aconteceu. O pai, ele corre, abraça, beija o filho e fala, meu filho que estava morto agora vive. Então, assim,
Que maravilha a gente poder ter uma família assim, uma família que sabe, olha, você é membro, você é meu filho, você é minha esposa, você é meu marido, eu vou te receber, eu tô aqui para te amar, eu tô aqui para te acolher. É esse o ideal de família que a gente espera. E problemas, meus amigos, todas as famílias têm. A gente sabe que o que faz o marinheiro, o que torna o marinheiro bom, é um mar tempestuoso, é um mar inquieto. E a família estruturada na rocha, ela vai passar por dificuldades. Cristo nunca nos prometeu um mar de rosa, mas ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos dias. Então tenha essa certeza, ele sempre estará conosco. 2.3. Quem vive com as pessoas que ama melhora a qualidade de vida. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 mostra a felicidade no lar. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente, pois a qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, quanto aos seus relacionamentos sociais, principalmente com a família e com os amigos. A interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para a vida, com mais otimismo, com entusiasmo e motivação para a realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas na qualidade desse tempo. Eu imagino que você tenha procurado lá a sua namorada ou seu namorado, tê-lo conhecido intimamente, a família a qual ela faz parte, se eles se tratam bem, se você é crente à igreja a qual ele faz parte. E ali você conversou, riu, saiu e falou assim: essa é a pessoa, esse é meu cônjuge, né? E aí muitos depois que casam não dão atenção à esposa, ao esposo, aos filhos, e vive cada um ali no seu cantinho, e a gente sabe que esse não é o tempo de qualidade que deveríamos ter, né? E nada melhor do que você viajar com sua família, formar experiência, falar assim: pô, amor, não precisa fazer comida em casa hoje não, vamos almoçar num restaurante, vamos levar as crianças no parquinho. Isso é bom, isso forma lembranças, né? Isso traz momentos felizes. A gente não pode pensar que a vida de um homem é trabalhar de sol a sol, voltar para casa, comer e dormir. Ele precisa de um tempo com a família dele. A esposa precisa de um tempo com os filhos. E todo esse núcleo precisa congregar junto. E, afinal de contas, a gente está falando ali de um paralelo entre a igreja e o núcleo familiar. E quanto melhor você se dá com os membros, mais leve fica a sua vida. Imagina viver em um lar, um ambiente onde as pessoas não se dão, não convivem de maneira harmoniosa. E aí eu trago um texto para vocês que está lá em Provérbios 17:1, que diz o seguinte: melhor um pedaço de pão seco, mas comido com tranquilidade, do que ter a casa cheia de boa comida no meio de discussões constantes. Às vezes você pode estar lá cheio de condições, a geladeira abarrotada. É abrir e escolher o que você quer, mas você não tem paz. Você vive num contexto de briga, você vive aflito, você vive com medo. Então, às vezes você não tem uma condição tão boa, mas tem paz dentro de casa, e paz não pode ser comprada, meu amigo. Não tem dinheiro que pague a sua paz. Terceiro tópico: a família cuida da saúde dos seus membros. A família não é um contrato periódico ou temporário. Enquanto a enfermidade não chega, mas uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível. Ela é importante porque Deus fez aliança, firmou um pacto com os patriarcas de abençoar as famílias. Ela é importante porque podemos dizer ao Criador: eu aceito o que tu fizeste e do jeito que fizeste, e cuidarei dela enquanto viver. Então o que acontece com a família é o que eu falei lá no início. Você é cuidado pelo seu pai, sua mãe, eles têm uma idade e vai passando. Você cresce, se reproduz lá, casou, vai viver a sua vida, mas aí os seus pais ficam idosos. Se eles têm condição de morar sozinho, amém. Você vai lá, faz uma visita, passa um tempo com eles,
qualidade também. Agora, se eles dependem de cuidados médicos, se eles dependem de ter alguém ali cuidando, você tem que ser responsável pela saúde deles. Porque, afinal de contas, quando você envelhecer, quem vai tomar conta de você serão os seus filhos, tá certo? E aí, isso é o que fala na questão de saúde. 3.1, os cuidados com a saúde física. Os cuidados com a saúde física. Somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Diz o seguinte: Jairo se preocupou com a saúde da sua família. Marta e Maria se preocuparam com a saúde do seu irmão Lázaro. Muitos filhos ou componentes da família nascem com doenças genéticas ou hereditárias. Eles não são culpados de ficarem ou estarem doentes. Alguns trazem alguma deficiência física congênita desde o nascimento. Precisamos estar por perto, apoiá-los a dar a nossa fatia de contribuição com muito amor, levando ao médico e dando medicamentos necessários. As morbidades são muitas. Em alguns casos, juntam-se com 2 ou mais doenças e passam a ser chamadas de comorbidades. Podemos destacar como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, bronquite, asma, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença cerebrovascular, entre outros. Então vamos lá. Para ficar fácil, morbidade é quando você tem um problema só. Comorbidade é quando você tem vários. Lembra lá na época do Covid, que as pessoas que tinham comorbidade, elas tinham prioridade na fila de vacinação? Tá falando sobre isso. Tem gente que é diabético e hipertenso ao mesmo tempo. Tem gente que é obeso também ao mesmo tempo. Então, assim, essas pessoas têm uma condição de saúde mais difícil do que as pessoas que só têm uma ou que as pessoas que não têm nada, tá? Muitas pessoas já nascem com deformidade genética, alguma anomalia, algum problema na psique. E aí, quanto mais cedo a gente diagnosticar, quanto mais rápido a gente tratar aquilo, menos problema aquilo vai dar no futuro. Então é por isso que a gente precisa cuidar da nossa família. Não negligenciar uma dor, não negligenciar um tratamento, fazer o que tem que ser feito, o que está ao nosso alcance. 3.2, os cuidados com a saúde mental. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo, ao ímpio, ao bom e ao mal. Nem sempre o Estado consegue acompanhar e fazer tratamentos regulares e adequados a quem tem autismo, síndrome de Down ou neurodiversidade. Nesse caso, a família entra com uma parcela enorme e significativa de cuidados, pois são incômodos neurodivergentes que mexem com a parte mental dos indivíduos supera toda dor. Hoje o autismo assola a população que gira em torno de 2%, segundo a estimativa, acentuando em nosso meio até pelo aumento da população e dos diagnósticos precoces. É de suma importância o acompanhamento familiar, não só de adultos, mas especialmente as crianças e adolescentes. Os tratamentos são demorados e precisa ser disciplinado para ganharem melhoria. Não se pode relaxar nos tratamentos. A família não deve se desesperar quando a criança nascer com esse diagnóstico. Gente, mais uma vez, eu trabalho em escola. É super comum crianças de 3, 4 anos entrarem em investigação por ter transtorno do espectro autista, transtorno opositor desafiante, entre outros, né? Porque a lista de CID é imensa. Mas se a gente identifica um problema e passa para o responsável que, olha, precisa ser investigado, isso aqui precisa passar para um neuro, vamos ver o que vai acontecer, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Aceitar que pode ter alguma coisa. Mas entendendo que pode ter, é fundamental que a família procure auxílio médico para que o tratamento comece o mais rápido possível. Um problema que não é tratado, que é varrido para debaixo do tapete, tende a se acumular e a piorar com o passar do tempo. 3.3, para finalizar nossa aula, os cuidados com a saúde espiritual.
Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos os sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar do bem-estar deles espiritualmente, ensinando-os e admoestando-os no temor do Senhor, indo com eles no caminho, dando a nossa vida como exemplo e tomando a decisão por eles, santificando-os ao Senhor, porventura, contra pecados cometidos. Samuel foi apresentado e entregue ao Senhor por Ana, sua mãe. Jesus foi apresentado ao Senhor no templo pelos seus pais José e Maria. Não deixe de orar, apresentar e consagrá-los ao Senhor, a incentivar a adorar a Deus e a frequentar a igreja. Não sei se vocês se recordam, lá em Jó, você vai ver que Jó prestava sacrifício por eventualmente seus filhos terem pecado. Ele sequer sabia se os seus filhos tinham pecado, sim ou não, mas ele estava prestando ali um sacrifício ao Senhor em favor da vida dos filhos. Olha que maravilha, que exemplo de pai. E aqui a gente precisa zelar. Não existe garantia nenhuma que o seu filho ou sua filha vá se desviar do caminho lá quando ele ficar mais velho. Essa semana eu ouvi uma reportagem dizendo que muitos pais têm medo de quando os filhos entram na faculdade perder tudo aquilo que foi dado, tudo aquilo que foi instruído durante anos. Ora, se o evangelho pregado foi tão fraco a ponto de uma faculdade desestruturar tudo, a gente precisa começar a rever a forma como estamos evangelizando nossos filhos. Eram para ele ter uma base sólida ao chegar na faculdade, inclusive até ali estar pregando sobre o amor de Cristo no meio dos colegas que não são crentes, né? Gente, eu vou ficando por aqui. 31 minutos de aula, eu acredito que deu para explanar bem, tá? Semana que vem estamos de volta. Eu agradeço a paciência e a sua audiência. Clique no sininho, ative as notificações. O próximo vídeo você será notificado certamente. Se não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou tentar responder assim que puder. E se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.